Aplicação de insulina uma única vez ao dia no gato diabético? Vem comigo que a gente vai descobrir. Olá, pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Brum. Não me conhece? Palhaçada é essa? Como você não me conhece? Você já aproveita, você já dá um like aqui nesse vídeo e você já me segue, que é pra gente facilitar a nossa relação. Tá tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de glargina presentes no mercado para controle da diabetes no felino diabético. Esse estudo visou avaliar a farmacocinética da insulina de 100 unidades, da glargina de 100 unidades para a glargina de 300 unidades, mas esse estudo ele apresentou limitações. Primeiro no número de animais, que foi um número limitado. Para além disso, foram apenas empregados gatos machos. O score de condição corporal também não foi variável, ou seja, não foram introduzidos no estudo animais com o score de condição corporal que se encontrassem em sobrepeso ou obesidade, na medida que a gente sabe que a obesidade é um fator de resistência insulínica, podendo levar a uma alteração na farmacodinâmica da insulina. Aqui foi empregada uma técnica chamada de clampeamento isoglicêmico. Tu não sabe o que é? Então tu vai procurar. Mentira, eu vou te explicar. A técnica do clampeamento isoglicêmico se baseia na administração de insulina nos indivíduos que tenham sido escolhidos e depois avaliar quanto de glicose é necessário ser infundido até que se consiga atingir concentrações de glicemia dentro dos valores normais, dentro de um paciente euglicêmico. Vale lembrar que aqui é bem passando a técnica, tá bom? É só para você entender um pouquinho mesmo. Tudo bem, mas quais foram os resultados que eles encontraram aqui? Para começar, a ação metabólica das duas formulações foi uma ação bastante similar. No entanto, a distribuição da ação metabólica ao longo de 24 horas, eles encontraram diferenças significativas. A insulina glargina de 100, ela teve um pico de ação que foi atingido em média 6 horas após a sua aplicação, contra um menor pico de ação presente na insulina glargina de 300. O que isso significa? Quando a gente fala pico de ação, a gente está falando de uma maior concentração da insulina, então uma maior ação dos seus efeitos. Se eu tenho uma insulina que apresente um menor pico de ação, eu posso assumir que os episódios de hipoglicemia, provavelmente, eles também serão menores. Nesse caso, ponto para a insulina de 300. Além disso, a glargina 100, ela conseguiu ter um bom efeito ao longo das primeiras 12 horas do experimento, enquanto a insulina glargina de 300 também apresentou um bom potencial de ação ao longo das primeiras 12 horas, mas manteve um potencial de ação interessante ao longo das últimas 12 horas. Ponto para a de 300. Tá, mas o que isso permite concluir? Isso permite concluir que talvez a glargina de 300 ela seja uma insulina mais adaptada para conseguir resistir, ter uma ação ao longo de 24 horas. E por que tal apenas talvez? Porque primeiro a gente precisa levar em consideração a variabilidade entre os indivíduos. Então eu não posso dizer com toda certeza que essa insulina vai agir ao longo de 24 horas. Primeiro porque a sua duração de efeito, de fato, ela não consegue durar por 24 horas. No entanto, é mais plausível a gente pensar que alguns pacientes eles possam se beneficiar de uma ação de 24 horas com a glargina de 300 do que com a glargina de 100. Mas eu não estou dizendo que é para você trocar o tipo de insulina que você está utilizando não, tá? E nem o paper está dizendo isso. Está se fazendo apenas aqui algumas conjecturações. E aí, me diz o que você achou. Já teve alguma experiência com a glargina de 300, a Tugel, seja no gato, seja no cão? Coloca aqui nos comentários, me diz o que você achou, qual foi a sua experiência. Até o próximo vídeo.